Eu cumprimento a amada igreja nessa noite. E Amém, Jesus. Mais uma vez eu estou aqui diante da vontade do Senhor, em primeiro lugar. Amém, Senhor. E quero primeiramente agradecer a Ele por essa oportunidade, assim como a pastora mencionou. Eu sou realmente nova na fé, sou um bebê na fé, apenas 4 anos que eu me converti. Amém. E dentre esses 4 anos eu já vi que Deus mudou minha vida, não digo por completo, porque como a pastora acabou de louvar, ainda eu sou um vaso que precisa ser quebrado para ser transformado no que Ele quer. Mas eis-me aqui para fazer a vontade do Senhor. E agradeço tanto por Ele ter me dado essa oportunidade. E então, nessa noite, eu vim trazer a mensagem que o Senhor colocou em meu coração, porque antes dele colocar em meu coração, ele coloca em meu coração para que seja passado para a igreja. Amém, Jesus. E então, aproveitando os irmãos já estão de pé, vou fazer uma oração, não desmerecendo nenhum hino, nenhum louvor, que Deus falou tremendamente nessa noite. Jesus, glória a Deus. É costume meu fazer isso, parece que eu me sinto mais segura quando faço essa oração, em questão que Deus vai me tomar nesse momento. Amém, Jesus. E eu agradeço muito, né? Então, eu peço aos irmãos que orem comigo, me dando força para passar a mensagem, que todo o levante do inimigo já se caia por terra a partir de agora. Senhor Jesus. Eu agradeço ao Senhor, Deus maravilhoso, nessa noite. Que o Senhor venha, meu Pai, ser honrado neste lugar. Que agora, a partir de agora, Senhor, que não seja eu, a tua filha, mas o teu Espírito Santo a ser usado através dos meus lábios, através do meu coração. Através, Pai, da mensagem que o Senhor pôs no meu coração a passar a tua igreja. Que o Senhor, meu Pai, que eu possa me diminuir, o Senhor crescer em mim neste momento. E que seja feita a tua vontade para a glória do teu santo nome. Eu te agradeço e já te peço a bênção, Senhor, nessa noite, para esse momento, em nome de Jesus. E já aproveitando que os irmãos estão de pé, eu já peço que abra a mensagem do Senhor, a palavra de Deus, em livro de Oséias. Porque foi lá que o Senhor me levou a meditar, né, na palavra e trazer essa mensagem. Eu aqui não sou ninguém, eu quero ser menos do que eu já fui. Amém. E que o Senhor seja mais em mim. Amém. O que o Senhor colocou em meu coração é uma mensagem que de primeiro momento traz até certo impacto pela mensagem, pelo começo da mensagem que vai ser falada. Porque não sei se os irmãos já leram o livro de Oséias, conhecem a história. Vou tentar resumir um pouco para depois vocês entenderem. Eu vou estar lendo aqui o capítulo 1, somente o capítulo 1, porque eu vou falar a respeito da história de Oséias, vocês vão entender a mensagem. Então, eu vou ler a palavra do Senhor, né, que nos diz nessa noite, Oséias, capítulo 1. Quem encontrou, diga amém, para me sintonizar vocês. Amém. Então, eu vou adiantando a leitura, caso vocês não se encontrem, porque o tempo não espera, né? Oséias, capítulo 1, o Senhor nos ensina. A palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor por Oséias disse, pois ao Senhor a Oséias, vai, toma uma mulher de prostituições e filho de prostituições, porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. Eu vou ler somente aqui, porque se eu for ler todo o texto vai tomar muito tempo. Aleluia. Mas assim, de primeiro momento vocês veem que a mensagem é um pouco forte quando Deus mesmo fala para Oséias tomar uma mulher de prostituição. Aleluia. Isso a gente gera assim no nosso coração, mas como que o Deus tão maravilhoso vai pedir que um servo dele toma para si uma mulher de prostituição? Se Deus tem o melhor para nós, se Deus tem o que for de melhor para nós. Só que aqui nós podemos ter o entendimento que quando Jesus pede a Oséias para fazer isso, ele está simbolizando o que nós fizemos hoje com ele. É um matrimônio, né, de Deus com a igreja, com Israel. Porque no tempo de Israel, no tempo de Oséias, no tempo do rei Oséias, no tempo do profeta Oséias, a igreja, a gente sabe que ele era muito corrupta. A igreja traía muito ao Senhor Jesus. Então, o que Jesus fez? Pegou o que pediu... Olha, desculpa, gente, pode se assentar. Desculpa mesmo. Jesus pediu que ele pegasse e tomasse para si mulher prostitutas. Então, quando eu trago essa palavra para o nosso coração hoje, é como se hoje Deus quer dizer o que para a gente? Vocês têm tudo comigo, mas preferem o mundo. Vocês têm tudo para ser felizes comigo, mas ainda mesmo assim preferem estar no mundo. Oséias obedeceu ao Senhor naquele tempo,
foi, tomou para si essa mulher prostituta por nome Gomer. Aí eu fui pesquisar por que nome Gomer, né? E aí a gente foi lembrar que Deus quer o melhor pra gente. Só que quando pesquisamos o nome Gomer, a gente sabe que Gomer é o mesmo que dizer que está perfeito e que é completo. Tipo uma mulher completa para Oséias. E o significado de nome Oséias já se fala, né? Ele é salvação. E a gente sabe que Oséias foi conhecido como profeta do amor. Por que sim? Por que, irmã Luciana? Porque Oséias foi chamado para pregar a palavra do Senhor, para que os povos israelitas se arrependessem e voltassem aos caminhos do Senhor. No tempo de Israel, foi como no tempo de Egito, né? Que Deus tirou, mas eles queriam voltar e não esqueciam do que Deus tinha feito. Esquecendo o que Deus tinha feito. Então, que nessa noite nós possamos abrir o coração e ver o que Deus quer falar conosco, né? Porque o mundo tá aí, a gente sabe que tá tudo transformado, diferente. Então, quando Oséias obedeceu ao Senhor e tomou para si essa mulher para ser sua esposa, ela não aceitava aquilo, mesmo que tivesse seu esposo, ela ia se prostituir. E nessas indas e vindas de prostituição, essa esposa, ela teve 3 filhos, 2 filhos e uma filha. E naquele tempo, cada nome que o Senhor colocava nas pessoas ou as mães, e nesse tempo o próprio Senhor colocou o nome nos filhos de Oséias. Aliás, não foi de Oséias, foi na mulher de Oséias que foi de prostituição. Ela se prostituiu, traiu seu esposo e tinha esses filhos. E cada filho que gerava, a gente pode ver a mensagem que Deus passava a Israel. No primeiro filho, ele deu a ela o nome de Jezreel. Jezreel, naquele tempo, era como se Deus quisesse vingar, assim, no tempo, não é tipo assim, que Deus não vinga, Deus faz justiça. Ele queria fazer justiça no tempo que, naquela época, os reis, antes do profeta Oséias, eles matavam muito o povo de Israel. Então Deus se atentou a isso e queria se fazer justiça. Então o primeiro filho veio para que fizesse justiça. Nesse primeiro filho ainda, Deus ainda tinha misericórdia com o povo, né, de Israel, por estar traindo, por estar fazendo os pecados. Na segunda vez que essa senhora, que essa mulher teve outro filho, foi uma moça que o Senhor deu o nome de Lo-Ruama. Lo-Ruama já quer dizer não amada. Então o que podemos saber? Que naquele tempo do segundo filho, Deus já não estava mais amando os atos pecaminosos de Israel. E cada vez que vinha um filho, o povo se afastava cada vez mais do Senhor, cada vez mais ia crescendo, gerando pecado. E o Senhor se revoltava, Jesus ficava triste. E o que ele fazia? Ele tentava fazer com que as pessoas voltassem ao caminho dele, usando o profeta Oséias para falar, volte-se. Era como no tempo lá de João Batista, né? Voltasse ao arrependimento, para que fosse batizado pelo Espírito Santo, né? Que Deus pudesse descer sobre eles. Mas mesmo assim o povo não se atentava. E no terceiro filho que essa mulher teve com os homens que teve na prostituição, o Senhor deu o nome de Lo-Ami. Quer dizer o quê? Não mais o meu povo. Então, quando já teve a terceira geração de filhos, o terceiro filho dessa geração, o Senhor já realmente já não estava mais com Israel. Ele já estava muito entristecido. E o que nós podemos tirar disso hoje? Que nós também estamos gerando esses filhos diante do Senhor. O mundo tem feito a gente gerar 3 filhos ou mais filhos diante do Senhor. Ah, irmã Luciana, qual seriam esses filhos que nós estamos gerando diante do Senhor, que estamos afastando Ele de nós? O primeiro filho, a gente sabe que o pecado é o filho mais forte que Deus se afasta de nós. O segundo filho, podemos dizer que é quando nós estamos até aqui na casa do Senhor, escutamos a palavra, mas não deixamos essa palavra encher nosso coração. Estamos traindo ao Senhor. E o terceiro filho é quando a gente desobedece e não quer permanecer na presença do Senhor. Esses 3 filhos com certeza vai te afastar para bem longe da presença de Deus. E nós sem Deus não é nada, e Deus sem nós continua sendo Deus. A gente sabe que Ele sem nós, Ele vai dar oportunidade para outra pessoa. Nós todos fomos chamados, como diz a pastora, como outras pessoas falou, a pregar a palavra onde quer que nós passássemos. E nós queremos que muitas pessoas pensam, mas eu não posso falar da palavra de Deus, eu não conheço nada. Eu também não sabia nada, somente abri meu coração e dou a oportunidade para que Deus fale através da minha vida. E a gente sabe que, passando ao decorrer da história de Oséias, o Senhor pede para que, com esse tempo, aquela mulher cansa, né, de estar na casa de Oséias e
definitivamente vai para a prostituição e não quer mais voltar para a casa dela. Então, nisso, o que acontece? Oséias ficou envergonhado. Naquele tempo, Oséias se envergonhou de tudo que a esposa fazia. E é o que nós fazemos com o Senhor. Ele se envergonha das nossas atitudes, como nós negamos o seu nome. Ele se envergonha do filho que ele gerou para dar amor, e nós negamos tudo que ele faz por nós. E sendo assim, glória a Deus nessa noite, nós possamos entender que tudo que nós faz, assim, esse tipo de coisa, nós estamos cometendo um adultério com o Senhor. Esse adultério é o adultério espiritual, que é o mais forte. Que até mesmo o carnal não chega a ser tão forte quanto o espiritual diante de Deus. E assim, irmãos, depois de tudo que aconteceu, da vergonha que Oséias teve que passar, a mulher, como ela tinha saído da casa, já não quis mais saber do esposo. Passou-se tempo, o próprio Deus mais uma vez disse que no capítulo 3 ele fala para Oséias: vai outra vez, ama a tua mulher, amada a seu amigo e adúltero, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para os outros deuses e amem os bolos de uvas. E comprei por mim por 15 peças de prata e um homer de cevada e meio homer de cevada. Aleluia. Então, nesse terceiro versículo, a gente entende que mais uma vez o Senhor pediu para que ele buscasse a sua esposa e amasse como ele ama a sua igreja hoje, que somos nós. Aleluia. Porque se o Senhor abandonasse a gente porque nós pecamos, o que seria de nós? Mas pela graça e misericórdia, ele sempre nos alcança mais uma vez. Foi o que ele fez com Oséias: busca a tua esposa e a ame como eu amo a sua igreja. E quando Oséias foi buscar a tua esposa naquele tempo, a gente sabe que quando elas foram para a prostituição, elas eram, fazia dívidas nesse lugar e tinha que pagar. E quando alguém fosse recuperar elas, tinha que pagar por tudo que ela devia. E quando aqui fala que Oséias teve que pagar, ele teve que pagar aqui para recuperar sua esposa, 15 peças de pratas e mais algumas cevadas. É o que o Senhor pagou por nós naquela cruz com teu sangue. Se até para Oséias pagar a sua esposa em traição de volta, teve que pagar um alto preço, e ao Senhor que nos pagou com o próprio sangue, o preço de sangue que não tem valor algum que vai pagar. Então, se nós estamos aqui, temos que dar valor a esse preço que o Senhor pagou por cada uma de nós aqui. Temos que reconhecer que somos dependentes do Senhor. Então, eu creio que aqui, as pessoas que estão aqui nessa noite, Deus trouxe não para poder ser diferente ou porque nós somos mais pecadores, porque por pecadores ou não, eu sou igual a Paulo. Ele sempre diz que dos pecadores eu sou o maior, mas eu tenho humildade todos os dias, pedir perdão para Deus por os meus falhos, e creio que todos vocês também fazem isso. Aleluia, Senhor. E de acordo, e seguindo a história aqui de Oséias, já no capítulo 4, a gente vê que ele fala que naquele tempo o povo foi destruído por falta de conhecimento, de entendimento, por falta de não saber a verdade, né? Porque a gente fala que a verdade é a palavra do Senhor e a verdade é que liberta. Hoje não está diferente. Muitos de nós pecamos, padecemos por falta de conhecimento, porque muitas igrejas hoje fazem isso com seus fiéis. A igreja não está disposta mais a falar a verdade da palavra do Senhor. Muitas escondem a verdade e fica só fazendo, passando um pano e querendo que os fiéis permaneçam na igreja por conta de bênção. A bênção do Senhor em nossas vidas, sim, é muito boa. Todos nós buscamos. Mas é igual eu já falei uma vez em outra pregação que eu tive, que Deus tocou em meu coração. Mas a maior bênção Deus já nos trouxe, foi o preço, né, que Ele pagou na cruz, e a nossa salvação. Então, nessa noite, irmãos, a gente vê que cada dia mais aqui a gente tem visto o pessoal afastado do Senhor. E quando vemos que por que as pessoas afastam, por falta de conhecimento. Mas às vezes nem tanto é a falta de conhecimento, mas a mais que está pegando, o que mais está ficando mais prejudicando, é que as pessoas aprendem da palavra, se alimentam, porque aqui nós viemos alimentar. E sai daqui como se não tivesse escutado nada e deixa a palavra do coração sair. E quando essa palavra sai do coração, é como se você estivesse desprezando o ensinamento do Senhor. E a gente não pode desprezar aquilo que Deus veio falar conosco nessa noite, porque se Ele quer falar conosco, é através de nossas vidas que vamos levantar a nossa família. Nós estamos aqui como coluna de cada casa. Aqui eu não conheço ninguém, mas Deus conhece todos. Eu sou apenas aqui mais uma irmã que veio conhecer uma parte
dos irmãos que vai morar em Nova Jerusalém. E quero muito encontrar vocês lá e eu também permanecer na presença do Senhor. Então, assim, irmãos, naquele tempo, as pessoas ficavam sem entender por que, né, que o povo estava se deixando levar pelos atos pecaminosos, se Deus podia dar tudo para eles. Só que ali eles estavam sendo levados ao pecado, à ganância, à arrogância. E nisso, o que aconteceu? Levou a Israel à ruína. Foi quando definitivamente Jesus, não que ele desistiu, porque Jesus não desiste de nós, mas ele deixou Israel pagar o preço do seu pecado. E Deus também permite a gente passar por certas provações, porque a gente procura com as nossas próprias mãos. Dentro da provação, Deus está. Deus levou Daniel à cova dos leões, mas ele não tirou, mas ele tirou Daniel, mas ele permitiu que ele passasse. Ele estava com ele. Aleluia, glória a Deus. E assim é para a gente ter mais sabedoria e buscar mais a presença e estar mais perto do Senhor. Nós sabemos que precisamos permanecer na presença de Deus, buscar estar mais perto de Deus, porque muitos falam assim, como que eu vou saber da verdade? Como que eu não vou deixar que certas igrejas me enganem ou qualquer pessoa passe despercebida a me enganar? É somente você tomando conhecimento da palavra, lendo a palavra. Porque o que a gente mais vê é como se a nossa palavra, como fosse a palavra do Senhor, fosse um amuleto. Você entra em certos lares, em certas empresas, você vê ali a Bíblia aberta no Salmo 23, no Salmo 91, que eu digo que são para mim os salmos mais maravilhosos e lindos como promessas do Senhor na palavra. Mas eu tenho comigo que a Bíblia é aberta sem ler, sem meditar, sem alimentar dela, ela não tem poder. É verdade. Aleluia, Jesus. E também tem outra coisa que as pessoas têm deixado falhar, é que eles esquecem que o nosso coração tem somente um trono. E esse trono ele é digno de ser o dono, o nosso Senhor Jesus. Enquanto ele já é no nosso trono do nosso coração, em primeiro lugar, nada vai nos faltar. Independente das provações, independente das provas que Deus nos colocar, ele vai estar nos colocando como vitória. E assim, o trono do nosso coração, quando ele pertence somente ao Senhor, ele mesmo nos fala que as outras coisas seriam acrescentadas. E eu creio nisso. Deus não deixa faltar nada. Às vezes a gente passa certas provações que igual a pastora louvou. É somente para quebrar o vaso e fazer de novo. Porque cada provação, aleluia, cada provação que eu, por exemplo, passo, eu saio mais forte, eu saio mais fortalecida, a minha fé se aumenta. E aí eu sei falar pro meu irmão o que fazer naquela situação, que não é desespero. É permanecer na palavra, é permanecer orando, meditando e buscando e invocando ao Senhor. Amém, meu Pai. Eu falo para os irmãos que muitos irmãos hoje têm deixado isso acontecer, deixar o coração ser tomado pela idolatria, pelo pecado, pelas coisas erradas, porque muitos se falam hoje na hipergraça do Senhor. Estamos vivendo um tempo de hipergraça, Deus perdoa todo mundo. Eu concordo que Deus perdoa todo mundo. Mas a hipergraça do Senhor, esse tempo de graça, Ele não dá direito para nós pecarmos, para que depois de ir lá fazer um pecado premeditado e pedir perdão. Nós temos que fugir da aparência do mal, independente se pela graça do Senhor que vai ter, por misericórdia nos perdoar. Eu agradeço muito a Deus por Ele ter essa graça sobre nós, porque ai de nós se não fosse ela, como nós seria, né? E assim, Jesus, Ele tirou nós das trevas, do pecado, das imoralidades, mas muitas pessoas insistem em voltar. Eu oro a Deus todos os santos dias e peço, Senhor, que eu não olhe para trás, porque aquele que põe a mão no arado, ele não pode voltar para trás. Até então a gente vê até na própria história lá de Ló, quando ele saiu da Sodoma, né? Só de olhar para trás, sua esposa, só de olhar para trás, já virou uma estátua de sal. Então que nós não sejamos essa estátua de sal voltando e olhando para trás. Não importa o que os irmãos passar, mas que nós prossigamos em conhecer cada dia mais o Senhor. Não vamos deixar acontecer o que aconteceu, que nós sejamos, vou dizer uma palavra até feia, prostitutos no Senhor, porque nós temos que ser a noiva adornada que Ele espera. Aleluia, Senhor. Porque Deus, Ele tem buscado o nosso lugar diante de Deus, mas lá Ele está esperando voltar a encontrar uma noiva
preparada, uma noiva cheia da tua unção, da tua presença. E muitos têm brincado, muitos têm falado que ainda dá tempo. Ah, vou curtir só mais uma balada porque amanhã eu peço perdão, dá tempo. Quantas pessoas esse ano Jesus voltou e não deu tempo? Eu tô aqui para dizer aos irmãos que, assim como Deus esteve com Oséias naquele momento, para que ele fosse pregar a palavra de arrependimento e de voltar aos caminhos do Senhor, eu quero que o Senhor me use como foi com Oséias. Que sejais eu lançada ao mundo, não sei onde ele vai me levar. Eu irei, para que se for para salvar uma alma, eu estou aqui. A gente tem que ter o coração aberto, porque quando eu estava no pecado, aleluia, muitas vezes eu via a palavra e não dava moral. Eu ouvia a palavra, não dava nem aí. Até que o Senhor permitiu, como eu falei, chegar ao fundo do poço para que eu acordasse. Meu testemunho não é o mais forte, não é o mais bonito, mas foi o que Deus usou para me resgatar. E cada um de nós temos esse testemunho a ser contado um dia para outra pessoa, que seu testemunho levanta, que seja uma vida, você já vai ser acolhido no céu de forma diferente. Glória a Deus, louvado seja Deus. Aleluias. Aleluia, Senhor. Eu creio assim que Jesus, ele é um ser tão maravilhoso que, independente do que nós fizemos aqui ou vai fazer ainda, ele já sabe e já pagou tudo por nós naquela cruz. Mas eu volto a repetir, não deixais que o poder da graça do Senhor seja motivo para que pecássemos, continuássemos errando. E assim, eu vejo que os dias têm se abreviado, a gente tem visto isso, não é só eu, acho que todo mundo percebeu. E o Senhor, ele fala que ele vai voltar e ninguém sabe o dia e nem a hora. E realmente não sabemos, porque se soubéssemos, era muito fácil para todo mundo. Mas que nessa noite essa mensagem venha tocar o coração de vocês, para que vocês não permitam que nenhuma distração desse mundo desvie o teu olhar, que é o foco, que é o Senhor Jesus, os caminhos do Senhor. Eu agradeço muito por tudo que Deus tem feito. E sei que ainda não sou nada. Sou pequena e vou continuar pequena, que Deus me use muito ainda. Essa palavra que Deus colocou no meu coração hoje é só um pouquinho do que Ele vai fazer na minha vida e na vida de vocês. E eu creio que a cada dia a gente se fortaleça no Senhor, a gente possa buscar estar perto dEle. Não vamos deixar que as alegrias desse mundo, que já me iludiu muitas vezes, continue iludindo o coração aqui de alguém, se tem alguém aqui que está em caminhos errados. Lembre que às vezes não pode dar tempo de você voltar. Seja você o exemplo da sua casa, porque assim como o próprio Satanás nos vigia 24 horas para fazer maldade em nossas vidas, temos também que ter a sabedoria de que tem pessoas nos olhando para ser o nosso testemunho, para ver se vale a pena ser fiel. Porque infelizmente tem hoje muitos cristãos que envergonham a igreja de Cristo. Muitas pessoas, às vezes você nem percebe, mas está te observando. Ah, fulano vai na igreja, vou observar a atitude dele, se ele é realmente um cristão, se vale a pena servir o Deus que ele serve. Então, que sejamos nós esse exemplo, né? Porque o Senhor fala que o maior testemunho somos nós. O nosso testemunho é o que vai ganhar a alma, assim, a nós precisa de abrir nossa boca. Esse é o maior testemunho que Deus pede a nós, para que nós tivéssemos. E eu creio, assim, como Deus fez, né, na palavra aqui em Oséias, Ele vai fazer em nossas vidas. Mesmo quando nós erramos, pecamos contra Ele, Ele não diz para que a gente vá casar com uma prostituta, né? Mas que nós sejamos prontas para quando Ele voltar. Nós temos em Daniel também essa passagem que nos ensina muito sobre isso, que é em Daniel, se não me engano, 25, quando se trata das 10 virgens. As 10 virgens, a gente sabe que 5 eram prudentes e 5 insensatas. As prudentes sempre estavam ali na presença, nos pés do Senhor, buscando encher as suas lamparinas, né? Buscando o seu azeite, o seu óleo. Está na presença do Senhor. Enquanto as outras estavam simplesmente esperando que o dia que ele chegasse ia dar tempo de tudo. Que quando o noivo chegou, simplesmente não deu tempo. As 5 ficaram para trás, enquanto as outras 5 partiu para a Nova Jerusalém com o Senhor. Então, que vamos ser desculpa a palavra. Vamos ser essas moças que vão ser prudentes, para que quando o Senhor bater em nossa porta, nós estejamos prontos. Às vezes a gente endurece o coração numa palavra, às vezes a gente vai num culto que a palavra é um pouco dura. Tem palavras de conhecimento, tem palavras de correção, tem tudo isso Deus nos ensina. Mas quando abrimos o coração para fazer aquilo que Deus quer,
Independente da palavra, Ele vai falar ao seu coração e você vai ser transformado. Amém. Jesus é o mesmo, aleluia, desde o começo. Seja Deus. Ele ainda liberta, Ele cura, Ele transforma. Ele é aquele que é interessado na sua vitória. Amém, meu Pai. Deus é maravilhoso. Eu falo hoje que eu posso perder tudo, mas eu não perder na presença do Senhor, para mim, tá perfeito. E quando a gente começa realmente a se dedicar ao Senhor, a gente perde muita coisa. Mas perdemos tudo aquilo que vai te atrapalhar seu propósito. Deus faz questão de tirar da sua vida. Seja, tem hora que é parente, tem hora que é amigo, tem hora que é uma melhor amizade, você perde ela. Porque eu lembro que quando eu estava no mundo, que eu tinha uma roda de amigo para beber no bar comigo, eu era a melhor amiga, eu era a melhor cunhada. Hoje a minha melhor cunhada, como dizia ela, nem olha na minha cara. Eu sou a crente mais enjoada da família. Mas eu sou grata a Deus demais da conta. Porque a primeira coisa que faz as pessoas te repudiar é a luz do Senhor que brilha nos seus olhos, que brilha no seu coração. É a presença do Espírito Santo que eles não aguentam. Aí você se torna chato. Porque aqueles que têm a presença do Senhor, onde Ele passar, Ele é percebido, Ele é diferenciado. E eu fico tão feliz quando eu até sinto assim, esses repúdios, porque eu sei que eu estou no caminho certo. Aleluia, Jesus. Então que nós venhamos a cada dia valorizar o sangue que Deus derramou por nossas vidas. Porque eu acho que não tem mãe nenhuma nesse mundo, nessa terra, que fariam isso por um filho, para salvar o outro. E olha que amor de mãe, a gente sabe que é um amor imenso. E se Deus deu seu próprio único filho por nós, é porque Ele nos ama muito. E o amor de Deus, ele é incomparável, ele é insubstituível. Eu creio assim que o que Deus tem feito ainda para salvar a sua igreja, salvar as pessoas, é só pela misericórdia, e como eu repito, é a graça dele sobre nós. E que assim eu agradeço muito a Deus cada oportunidade que sou quebrada, sou transformada. Porque eu sei que se eu conseguir levar para o Senhor a cada abrir da minha boca uma alma, eu creio que a minha estadia ao lado dele vai ser perfeita, vai ser muito linda. Aleluia, gente. E eu creio assim, gente, que o Senhor, Ele cria situações, igual eu creio que esse encontro ele foi marcado, não foi hoje, faz dias no coração do Senhor. Eu não conhecia essa igreja, não conhecia esse ponto de pregação, por mais que eu congrego com a pastora lá na Progresso. Deus nunca nem tive curiosidade de vir aqui. E Deus me trouxe nesse lugar de forma que eu pudesse estar aqui adorando em nome dele, engrandecendo o Senhor. Eu sou muito feliz por tudo que Deus tem feito e ver assim na minha família a diferença, né? Porque quando eu estava no pecado, no erro, a tribulação na minha casa, minha família era demais. Eu era aquela pessoa que, tipo assim, acho que ninguém via que eu teria um conserto. Eu não digo que eu fui como diz aqui na palavra, uma prostituta, não. Mas o meu erro era beber demais, era deixar minha família pelo mundo. Graças a Deus, Deus nunca me deixou apresentar a droga, porque tive oportunidade. Porque mesmo nos meus erros, nos meus erros, eu sentia que Deus já cuidava de mim. Muitas vezes o Satanás tentou tirar minha vida e ali eu via o cuidado de Deus. Hoje Deus me faz lembrar cada vez que Ele me cuidou. Então assim, hoje eu vejo esse cuidado na minha vida e sei que Deus cuida de cada um que está aqui. Então, o recado para a igreja nessa noite é que não vamos deixar que sejamos nós enganados, que sejamos prostitutos na presença do Senhor. Que venhamos ter a graça, a misericórdia, venhamos ter o amor por Ele. Porque às vezes nossa traição ao Senhor pode não dar tempo dele nos perdoar, pode dar tempo dele nos alcançar. Porque às vezes o que mais impede Deus agir na nossa vida não é Ele, é nós mesmos. Porque Ele nunca se afastou de nós. Nós nos afastamos dele a cada dia que pecamos, a cada dia que não cumprimos com aquilo que Ele nos ensina. Porque a palavra do Senhor ela tem efeito quando você lê, medita na palavra e você pratica. Porque mais conhecedor dessa palavra é Satanás, conhece muito mais do que a mim. Só que a única diferença dele comigo é que eu obedeço e vou obedecer. Aleluia, Jesus. Que por ganância e arrogância, ele está onde ele está hoje.
Porque ele quis ser mais que o Senhor. E a gente não pode ser mais que o Senhor. Porque muitas pessoas, quando Deus começa a dar unção, começa a buscar, a pregar, usar a sua vida, já começa a se engrandecer. Fala, nossa, eu sou extraordinário. Não somos nada. Nada. Se eu estou aqui falando isso, é porque eu me diminuí ao menor que sou. Para que Deus falasse através da minha vida. Porque do momento que eu pegar nesse microfone e começar a me exaltar, eu tenho certeza que o Senhor nem me acompanha. É verdade, Senhor. Ele não vai nem permitir eu chegar perto do seu altar, porque é o lugar mais sagrado que podemos estar. E mais sagrado que esse altar é a presença dele e é o lugar que ele vai nos levar. Glória a Deus, aleluia. A mensagem que Deus me deu até aqui, gente, é isso. E o que passar disso já vem de mim. Mas o recado para a igreja é: seja essa noiva adornada, seja essa pessoa que Deus busca, seja um adorador verdadeiro. Não deixes a enganação do pecado iludir seus corações. Sejais exemplo nas suas casas, porque através da sua vida eu tenho fé que muitos serão salvos e libertos. Seja coluna onde vocês passar, seja a diferença onde Deus te colocar. Porque muitas pessoas que já não estão mais aqui queriam muito essa oportunidade de estar aqui fazendo a palavra e fazendo a obra do Senhor. Eu sempre falava muito comigo, até comigo eu falava que por mais que eu servia ao mundo, que quando eu pisasse os meus pés na igreja seria para valer. E que da parte daquele dia eu poderia, como eu falei já, perder tudo que não ia me importar. E eu agradeço muito a cada dia que Deus me usa, que Deus me enche da tua presença e que eu continue falando dele. Porque se eu estou aqui é porque eu amo fazer o que está aqui. Eu amo falar da palavra do Senhor e quero estudar mais, eu ainda sou um bebê na fé. Mas sei que eu abrindo meu coração e vocês abrindo o seu coração, Deus vai dar a oportunidade imensa de vocês levar a palavra dele em vários lugares. Então eu quero deixar aqui a minha oportunidade, agradecer, porque o horário ele não espera, né? Já são passadas as horas. Mas aqui eu quero falar com vocês, com meus irmãos, que permaneçam fiéis àquilo que Deus falou no seu coração. Se Deus tocou algo no seu coração, guarde para vocês, não perca essa palavra, não perca essa direção. Porque através dessas palavras você vai encontrar o seu caminho, o seu propósito. E Deus vai tocar em vocês, vai pegar na mão de vocês e vai levar cada caminho que vocês precisam chegar. Glória a Deus, eu agradeço imensamente essa rica oportunidade dessa noite. E a Deus em primeiro lugar e em segundo a minha pastora pela essa oportunidade que, assim como eu falo, quando ela me pedir, quando Deus tocar em meu coração e me pedir, eis-me aqui para fazer ainda mais para o Senhor. E que não seja a primeira vez, mas que eu possa voltar aqui com mais sabedoria ainda para falar do Senhor a vocês. Glória a Deus e agradeço essa rica oportunidade. Palmas que engrandecem o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus, que maravilha, né, irmãos? Importante nós darmos lugar ao Espírito Santo e dizer: eis-me aqui, né? Que a nossa irmã Luciana, ela fez, irmãos. É a segunda vez, né, irmãos? Ela pregou lá na Progresso. E dizer para os irmãos, glória a Deus, que